Muitas pessoas relutam em admitir quando têm problemas, sejam eles profissionais, familiares, de questões internas ou conjugais. Dentro desse contexto, quando se trata da vida a dois, é importante compreender o outro em suas particularidades, aprender a conviver com as diferenças, abrir espaço para o diálogo, tudo isso buscando um alinhamento entre as expectativas do casal. Pensando nisso, hoje no quadro Vida em Movimento, a gente vai falar sobre a terapia de casais. E quem conversa com a gente é a psicóloga especialista em relacionamentos, Júlia Gasch. Seja muito bem-vinda, Júlia. Obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Acertei seu sobrenome? É Gasch. Gasch. Quase acertou. Quase acertei, porque eu vou falar assim, rápido, que deve ser assim. Todo mundo fala Gasch. Fala, não fala? É Gasch. Gasch. Bonito, né? Obrigada. Obrigada. Quando a gente fala de terapia de casal, eu acho que é uma coisa que as pessoas ficavam muito assombradas antes, no sentido de, nossa, eu acho que isso é tenso, acho que isso pode ser ruim. O que é uma terapia de casal? Na verdade, a terapia de casal ela é muito parecida com uma terapia individual, só que tem dois indivíduos. As pessoas imaginam que vai chegar lá, vai ser um quebra-pau e vai ter uma pessoa assistindo, assim, sentada olhando duas pessoas assistindo. Eu falo que tem essa parte também, mas não é só isso. Na terapia de casal, a gente não tá ali para ser juiz, para falar, esse tá certo, esse tá errado. Não, na verdade a gente quer entender o funcionamento daquela relação. Então a gente fala muito no tratamento de um terceiro elemento, que é a relação, como a relação funciona. Porque a relação que está doente, aqueles indivíduos estão envolvidos naquela relação doente. Então a gente está ali para cuidar da relação. Quando a gente fala essa terapia de casal, os dois sempre vão estar juntos na terapia ou às vezes acontece de um ir sozinho, depois o outro, em alguns momentos? Como funciona? Eu geralmente indico que o casal esteja junto porque eu quero realmente ver a interação dos dois. Mas tem alguns casais que eles ainda têm muitos conflitos. Então eles chegam lá, a gente fala que eles chegam muito escalados. Então assim, eles estão muito nervosos, eles estão assim, colocou os dois juntos, sai faísca. Aí eu faço algumas sessões separadas, aí a gente vai conversando aqui, vai conversando ali, vai diminuindo essa escalada deles e aí a gente começa a colocar eles juntos de novo. Então varia muito de casal para casal, mas eu particularmente gosto de ter os dois juntos. O tempo todo? O tempo todo, mas se não der, a gente vai deixando separado. A gente sempre faz uma sessão com uma sessão com o outro, mas assim, o ideal é ter todo mundo ali. Tem todo mundo junto. É. E o que faz um casal buscar uma terapia? Nossa, muitas coisas, mas geralmente o que eu ando mais pegando é desconexão entre as pessoas. Então é uma coisa que vem muito pra mim, tipo, a gente se sente distante, a gente se sente desconectado. Eu tô ali, mas eu não tô ali. Tipo assim, é um casal que tá anos juntos e aí do nada eles olham pro outro e falam assim, nossa, a gente é um casal, né? Esquecemos de cuidar dessa parte, porque cuida da casa, cuida do trabalho. Hoje em dia a gente tem muitas coisas pra fazer. E aí a gente acaba deixando a relação de lado. E ela vai ficando de lado. Daí na hora que você percebe, você fala assim, nossa, acho que é melhor eu cuidar disso. Que eu falo que relacionamento é que nem uma plantinha. Se você não rega, ela morre, ela vai ficando murchinha. Então assim, o que mais traz é isso. E aí um dos sintomas que mais aparecem na terapia de casal, que o pessoal vem também achando que essa é a causa, é a comunicação. Que você percebe que assim, a comunicação não vai. Um fala uma coisa, o outro entende outra coisa. Um fala... Aí a gente já... E aí é o que vai ajudar na terapia, né? A gente precisa ensinar o casal a se comunicar. Principalmente casais que estão há muito tempo juntos. A gente acha que quanto mais tempo juntos, mais a pessoa sabe lidar uma com a outra. E na verdade, o que acontece é que tem uma pegadinha aí no meio do caminho. Porque quanto mais você tá com outra pessoa, a gente fala que mais você se sente especialista do outro. Então você para de questionar e perguntar pro outro como ele se sente, ou como ele pensa, ou o que ele agiria. E aí você age assim, não, eu já sei como que ele vai fazer. E aí no meio desse caminho as pessoas mudam, as pessoas evoluem. E aí você começa a cometer vários erros dentro da sua própria cabeça. Você começa a agir e o outro não tá entendendo nada que tá acontecendo, nem você. E aí vocês vão se distanciando e vão se perdendo. Ou vai gerando muitos conflitos. Que também. E aí um consegue... encontrar o que o outro espera, porque você tá numa relação, vocês caminham juntos. Então, principalmente no começo, é muito fácil. Eles conversam sobre tudo e falam sobre tudo, é tudo lindo, é tudo plano, aí vai caminhando, aí vai deixando de lado, aí entra a vida de casado, aí a convivência, aí depois tem um filho, aí começa a atrapalhar as coisas. Eu falo que cada pequena mudança na nossa relação é uma crise. Então a gente fala assim, casamento é crise. O pessoal fica olhando assim, nossa, mas casamento é crise? É, porque você vai ter que entrar na relação e você vai ter que se readaptar.
Sempre que a gente precisa se readaptar, é um processo doloroso para a pessoa. Então, ela tá ali. Por mais que seja lua de mel, muito gostoso, muito prazeroso, ainda é uma adaptação bastante grande ali pro Porque é algo casal. que ela nunca viveu ainda, né? Exatamente. Então, assim, casamento é crise, nascimento de filho é crise, é tudo crise. Tudo crise. Todas as são mudanças desafios. significativas são crise. Boa, o Léo tem uma perguntinha pra você. Vamos lá, Léo. Tem uma perguntinha. É importante a gente separar algumas vezes na semana, por exemplo, para fazer coisas juntos, né? Como casal. Deixando um pouco os filhos, fazer, por exemplo, atividades, cinema, teatro, coisas desse tipo. É importante a gente marcar semanalmente isso para fixar datas para isso? Ou você acha que não tem essa necessidade, de uma forma mais natural, aleatória, é melhor? Eu acho que é extremamente importante. O que os casais relatam, às vezes, é que quando marca, fica uma coisa meio robotizada. Então, você não quer ir, mas você tem que ir porque tá marcado. Porém, é uma estratégia. Então, você vai pegar um casal que eles estão, tipo assim, trabalham muito, tem muitos afazeres dentro de casa, fora de casa, com os filhos. Se eles não marcarem, eles se esquecem. Então, é muito mais válido eles terem aquele momento marcado, por mais que seja algo mais robotizado, principalmente no começo, você vai sentar meio tipo, eu não tava afim de estar aqui hoje, cheio de problema no trabalho. Hoje eu não queria, hoje eu tinha que lavar meu cabelo, né? Exato. Mas ainda é melhor você ter aquele momento do que você, assim, passar muito tempo sem ter. Mas a gente tem que entender também que tem que ser uma coisa flexível. A gente não pode pegar um casal que já tem uma questão abusiva, por exemplo, e aí forçar uma pessoa a sentar ali. Então, o marido, não, a gente tem que sentar aqui e conversar sempre. Então, vai de caso a caso. Mas esse tempo reservado para cuidar do casal é muito importante, muito mesmo. Quais os benefícios de uma terapia? São vários benefícios, assim, mas principalmente você conseguir se colocar no lugar do outro, entender um pouco melhor do outro. Eu falo que a gente sai desse lugar de especialista e só da gente conseguir fazer isso, a gente tem uma visão muito melhor do casal. E aí, quando a gente casa, ou quando a gente se relaciona, é como se fosse assim, eu pego a minha malinha, então eu trago toda a minha bagagem da minha vida, aí você pega a sua malinha e a gente junta. Só que a minha mala e a sua mala carregam coisas muito diferentes. E aí, pra gente fazer uma mala só dali é muito difícil. E às vezes as pessoas não conseguem lidar com essas diferenças. Então, na terapia também você consegue ser muito mais empático com o outro, você consegue olhar a visão do outro. Porque a gente procura entender também por que aquela pessoa se comporta da forma como ela se comporta. Então, a minha mulher grita, ela é um saco, porque ela fica gritando comigo. Não, mas vamos entender por que ela grita, da onde vem isso, o que ela tá comunicando pra você. Então, a gente para de olhar aquele casal, só aquela mulher como a que grita, ou o cara... Tenho muito, assim, qualquer briguinha, o meu marido fala que quer sair de casa, que ele vai pra casa da mãe, alguma coisa assim. Tá, então vamos olhar pra isso. O que significa isso? Ele realmente quer sair de casa? Ou será que ele só tá querendo um tempinho ali pra esfriar a cabeça, pra melhorar, então pra apaziguar? Então a gente começa a entender um pouco mais o que significam essas entrelinhas do casal. Que no dia a dia a gente não sabe, a gente só olha o outro, a gente interpreta ali na nossa cabeça e vida que segue acha que aí. Conhece e vai levando, né? E aí vira o seu inimigo. Existe uma forma de prevenir? Por exemplo, de não chegar na terapia, de repente, num momento de crise, mas falar assim, olha, a gente não gostaria de chegar até esse momento, por exemplo? Então, existe como prevenir? Isso é uma coisa muito importante, porque assim, geralmente quando as pessoas vêm até o consultório, elas já estão assim, num nível assim, muito alarmado. Então elas estão muito escaladas, as brigas estão muito grandes. Parece que elas estão no limite, assim. E o que eu falo é, quando vocês já percebem que não tá indo, que não tá engrenando, já procura fazer alguma coisa pra relação. Porque a gente espera estar no limite do limite do limite pra procurar. E às vezes o relacionamento tá muito desgastado. Então, pra você conseguir com aquele casal, ele retome, é muito mais difícil, demanda muito mais tempo, é muito mais doloroso. Então, isso que o Léo falou de ir cuidando da relação, olhando um pro outro, isso são, assim, pequenas coisinhas que você faz no dia a dia que você consegue cuidar um do outro. Esses dias mesmo eu fiz um desafio lá no Instagram que é gratuito, 10 dias, que eu propus 10 exercícios diferentes que as pessoas conseguiam fazer, tipo, em 20 minutos. E aí faz uma diferença enorme, no assim, dia, porque... né? Exatamente, porque no dia a dia você esquece que o outro ali, aí você só fala de conta, só fala de filho, só fala de problema. E aí você para, assim, um tempinho pra cuidar da relação, pra olhar pro outro, pra dedicar ao outro. E o relacionamento é isso, né? Com certeza. Mais uma perguntinha, Léo? Tenho mais uma perguntinha. Na verdade, eu tenho várias. Só mais uma. Quando o casal começa a cair na questão da competição, assim, com o outro. Eu trabalho mais. Eu tô doente mais. Como que a gente consegue resolver uma situação dessa, assim?
Quando isso é muito comum de acontecer. Quando isso acontece, a gente precisa olhar o que esse casal está comunicando. Porque, assim, geralmente tem alguma necessidade que está por trás que eles estão tentando comunicar e não estão comunicando. Então, assim, eu estou falando para você uma necessidade minha, que eu não estou conseguindo comunicar também, e o outro, ele não está conseguindo receber. Então, ele está recebendo como cobrança. Tipo assim, então, mas você trabalha? Mas eu também trabalho. E, na verdade, ele está querendo, sei lá, comunicar eu estou muito cansado. E o outro, ele está querendo acolhimento. Ele não está querendo que eu cobrança ou competição. Então, a gente precisa entender. E aí, varia um pouco de casal para casal. Mas, geralmente, tem isso. Que a pessoa está querendo um acolhimento, mas daí ela vai com uma reclamação e o outro recebe como uma cobrança. Então, já viu que virou aí. E aí, ninguém tá falando nada com nada, né? Ninguém. Daí o que sai daqui não chega aí. E daí o que sai daí também não chega aqui. Daí chega lá e fala assim, Júlia, ele não me entende ou ela não me entende. Não dá, não quero. É a comunicação que tá falhando ali, né? Eu acho que é bem essa coisa do que qualquer outra comunicação, né? É importante a gente ouvir, né? Pra gente falar, é importante você ouvir também. Eu acho que é aí que a gente peca às vezes, né? Até por causa da vida, da rotina, né? A gente tem uma perguntinha de WhatsApp também pra você. Temos mais uma perguntinha. Nana Silva. Boa tarde a todos. Já sofri muito nos meus relacionamentos e hoje em dia eu não consigo confiar. Isso está desgastando muito o meu atual relacionamento. O que posso fazer para melhorar? Obrigada, Nana. Obrigada a você. Eu acho que é uma situação bem comum, né? De já ter passado, de repente, algumas decepções amorosas, alguns problemas, e a pessoa ficar se segurando, né? Se limitando com o outro numa relação que, de repente, poderia ser incrível. O que ela pode fazer? Então, nesse caso, eu indicaria primeiro uma terapia individual. Por quê? Porque ela tem gatilhos emocionais. Então, qualquer coisinha ali, ela já começa a ficar tensa. Às vezes, o outro não dá nem motivo, mas ela já tá ali. Porque, ao longo da vida, a gente vai criando, assim, pequenos gatilhos que fazem a gente se sentir vulnerável. E aí, ela precisa trabalhar isso dentro dela para que isso não afete diretamente a relação. Mas, se ela já tiver uma relação, também dá para trabalhar dentro da relação. A gente fala que o relacionamento, às vezes, ter uma pessoa ali que você se sente segura é uma forma muito terapêutica. Inclusive, em outras terapias já está sendo estudado. Por exemplo, a gente pega uma pessoa que tem muita ansiedade e aí se você traz uma pessoa que é alguém seguro, então, ou o marido, ou a esposa, ou o pai, a mãe, só da pessoa estar ali, ele já acalma. Então, assim, dentro de um relacionamento é muito mais fácil, teoricamente, de trabalhar esse tipo de coisa. Mas, como vem de antes, aí vai depender do casal. Porque tem casal que não quer falar do passado. Então... Depende muito de cada caso. Depende muito. E aí a gente acaba refletindo. Então, assim, eu tive sei lá, alguma coisa no relacionamento anterior, e aí eu reflito nesse. Mas... é outra pessoa, né? E às vezes lá atrás, tipo, eu tive uma história com os meus pais... de repente, esse é um caso comum, tipo, um dos pais abandonou a criança, mas não necessariamente só abandonou, de repente sofreu um acidente e morreu. É um tipo de abandono para a criança não consegue receber aquilo só como, meu pai morreu. Ela não consegue interpretar isso. E aí a pessoa fica com aquela sensação de abandono em relação a uma imagem, né, segura. E aí, quando ela se relaciona, aquela sensação volta de que ela pode ser abandonada o tempo todo. O tempo todo. E aí, nem tem nada a ver com o parceiro. Então, às vezes a gente fala assim, quando a gente casa, a gente entrega uns boletos pro outro que ele nem fez. Você fala assim, mas paga. Os meus pais fizeram, você resolveu se relacionar comigo, você vai ter que pagar. Então, a terapia de casal também... a gente mostra muito isso para o cliente, que aquele relacionamento, ele é construído dali para frente, mas tem muita bagagem que vem de antes. Tem muita vida vivida, né? Ju, seja bem-vinda sempre à nossa casa. Obrigada. Muito obrigada, por hoje, eu adorei. Você de casa ficou com dúvida, quer fazer pergunta? Aproveita para seguir, ó. No Instagram é @psicojuliagaski. Acertei. Acertou. E o site é psicologajulia.com. Tudo junto. Muito obrigada por você. Eu que agradeço. Um beijo, viu? Um beijo. Adorei. Muito bom, hein, Léo?